Olá, queridos! Nesta aula, vamos aprender a encontrar a equação reduzida da reta no gráfico. Vamos lá? Então, temos uma reta aqui no gráfico. A equação da reta pode ser dada por y igual a x mais b ou y igual a mx mais h. Geralmente, quando eu estou trabalhando a equação reduzida da reta, eu utilizo a formulazinha y igual a mx mais h. E quando eu estou trabalhando com funções, eu uso y igual a x mais b. Você pode ficar à vontade qual das duas você vai utilizar. Ok? Lembrando que a forma reduzida da equação da reta, ela expressa uma função entre o x e y. Então, nós temos duas variáveis, x e y, estabelecendo uma relação de dependência. E no caso das funções do primeiro grau, nós relacionamos o domínio, que é o x, com a imagem, que é o y. Mas isso fica para uma próxima aula. Mas então vamos aqui. Olha, o que mais temos na equação reduzida da reta? Muito importante saber que o valor de m é o coeficiente angular. E o que seria o coeficiente angular? É o valor da tangente do ângulo alfa, que indica a inclinação da reta. E o h, o que é o h? O h é o coeficiente linear, onde a reta corta o eixo y. Observe aqui no gráfico, h, ou, se preferir, b. E onde a reta corta o eixo x não é nada? Então, se fôssemos tratar como função, ali seria o zero ou raiz da função, ou seja, o valor de x que torna essa igualdade igual a zero. Mas nós não vamos tratar sobre isso aqui. Vamos aos exemplos? Escreva a equação da reta, lembrando que é a equação reduzida. Olha, então, para escrevermos a equação reduzida, nós utilizamos a formulazinha y igual a mx mais h. E aí, precisamos dos valores de m, que é o coeficiente angular, e do h, que é o coeficiente linear. E como é que vamos encontrar o valor de m aqui no gráfico? Já tivemos uma aula anterior sobre isto. Você tem que olhar para o gráfico e identificar os catetos de um triângulo retângulo. E esses catetos devem ter medidas bem definidas. E aí, já enxergou o triângulo? Lembrando que você precisa das medidas desse triângulo, que é a variação de y sobre a variação de x. Então, olhando aqui no eixo y, que é o vertical, eu vou considerar aqui. E esse lado do triângulo, ou seja, esse cateto, olha, tem 2 unidades. E aqui, 4 unidades. Ah, professora, mas eu não enxerguei esse triângulo, eu enxerguei um outro triângulo. Esse pequeno? Tudo bem, não tem problema nenhum. Quais seriam as medidas desse triângulo pequeno? Seria 1 e 2. E veja bem que quando eu for simplificar aqui, eu também vou encontrar o 1 e o 2. Certo? Então, você pode pegar aí, qualquer triângulo vai dar sempre o mesmo resultado. Temos um detalhe, gente. Não pode ser esquecido. Esta reta é decrescente. Se ela é decrescente, significa que o valor de m é menor que zero, ou seja, é negativo. Então, eu não posso me esquecer de colocar o sinalzinho de menos ali no valor de m. Ah, agora é o seguinte, e o h? Bom, gente, às vezes o h está na sua cara. Então, olhando para o gráfico, já viu onde está o valor de h? O que é o h? É onde a reta corta o eixo y. Aqui, olha, no 2. Muito fácil, não é mesmo? Então, o y é igual a mx mais h. Olha, o m é negativo meio e o h? O h é 2. Gente, mas é só isso? É só isso mesmo. Às vezes a gente tem que fazer algo a mais, mas nesse exemplo é só isso mesmo. Vamos para o próximo. Então, começamos pelo valor de m, que é a variação de y dividido pela variação de x. E aí, já encontrou um triângulo com medidas definidinhas? Eu já. Bem aqui, olha. Quanto mede aqui? 2 unidades. E aqui, 1 unidade. E a nossa reta?
A nossa reta é crescente. Então, o valor de m é positivo. Por isso, fica apenas 2. E o valor de h? O valor de h está aí, olha, bem nítido. Negativo 3. Então, y é igual a mx mais h. Y é igual a m, que é 2. Então, teremos 2x mais h. Negativo 3. Muito bem. Mais um exemplo aqui. Então, m é a variação de y dividido pela variação de x. Já enxergou o triângulo? Bom, realmente aqui você vai ter que ficar procurando um triângulozinho aí. Eu utilizei esse mesmo gráfico lá no cálculo do coeficiente angular em outro vídeo. Só que lá eu não fiz usando o triângulo. Lá eu falei que não dava para ver, se eu não me engano. Mas dá sim. E aí, já encontrou? Olha aqui, ó. Você viu? Eu encontrei aqui. Pode ir onde você enxergar. Então, aqui eu tenho o valor de y igual a 3, certo? E o x, 2. Lembrando que o y é sempre na vertical e o x é na horizontal. A nossa reta é decrescente, então o valor de m é negativo. Não esquece de colocar ali o sinalzinho de menos. Está faltando agora o valor de h, não é mesmo? H está aqui, mas você sabe quanto é aí? Eu não sei. Para isto, você vai fazer um cálculo, utilizando a formulazinha y igual a mx mais h. E para encontrar o valor de h, eu preciso do m, e eu já tenho. Preciso do x e do y, ou seja, de um ponto. E aí? Identifique um ponto neste gráfico com as coordenadas. Eu vou colocar aqui. Vou chamar de ponto B, mas olha, nem sei porquê. Poderia ser A, qualquer ponto, tá bom? Qual é a abscissa do ponto B? É negativo 1? Olha ali para cima, ó, negativo 1. E a ordenada de B? Olha aqui para o lado direito, negativo 2. Professora, só tem esse lugarzinho aí para eu pegar? Não, você poderia pegar em outro lugar do gráfico. Lá em cima, por exemplo, no negativo 3 e 1. Mas eu escolhi esse aqui porque a abscissa e a ordenada estão negativas. Vamos substituir, então. O x é negativo 1 e o y é negativo 2. Então, aqui no y, negativo 2, o m é negativo 3 meios e o x é negativo 1, mais h. Vixe, e agora? Tem fração. Então, negativo 2 é igual a negativo 3 meios vezes negativo 1 é igual a positivo 3 meios. E agora? Passa 3 meios para o primeiro membro. Então, ficará negativo 3 meios. Vixe, e daí? Bom, agora, lembra do número misto? 2 vezes 2, 4. E como está tudo negativo, você soma com 3 e aí terá negativo 7. Vixe, não entendi nada. Então, tá bom. Faz aqui o MMC, que é 2. Olha, 2 dividido por 1 ali embaixo do 2, vezes 2 é 4. E aqui, embaixo do 3, 2 dividido por 2 dá 1, e 1 vezes 3, 3. Negativo 4 com negativo 3, negativo 7. Negativo 7 sobre 2. Mas se você quiser saber sobre o número misto, procura aí que tem uma aula sobre isso. Pronto, encontramos o valor de h. Agora vamos escrever a nossa equação. Y é igual ao valor de m, negativo 3 meios, x, mais o valor de h. Como h é negativo, negativo 7 meios. Bom, gente, esse aqui já foi um pouco mais trabalhoso, né? Por isso que eu deixei para o final. Então, obrigada por ter chegado até aqui. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like e me acompanhe também no Facebook. Valeu? Tchau, tchau!